Sejam bem-vindos. Salmos 41 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Amém, irmãos? Vamos esperar com paciência no Senhor, porque o Senhor sequer pestaneja. Ele nos conhece, sabe das nossas necessidades, das nossas aflições. Ele ouve o nosso clamor e Ele nos responde. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. Louvado, adorado e bendito seja, Senhor, Teu santo nome, porque o Senhor está cuidando de nós. O Senhor cuida daqueles que em Ti confiam. Obrigada, Pai. Confiamos em Ti, Senhor. Esperamos em Ti, ó Pai. E estamos aqui, Senhor, mais essa noite, ó Deus, para Te louvar, para Te adorar, Senhor, para cultuar somente a Ti, Senhor. Ó Pai amado, vem, Senhor, encher esse local com a Tua presença, ó Deus. Pai, vai transformando todo esse ambiente, Senhor. Oh, Deus, enche esse lugar com os Teus anjos, Pai. Acalenta, Senhor, o nosso ser. Oh, Paizinho, sonda, Senhor, as nossas vidas, Pai. Porque Tu podes verdadeiramente, Senhor, saber quem nós somos, Pai. E chegamos na Tua presença, Deus. Queremos, Senhor, nos render aos Teus pés, Pai. Nos render à Tua vontade, Senhor. Pai, entra com as Tuas providências, Pai amado. Senhor, ouve o nosso clamor e responde, Senhor, as nossas orações. Sabemos que o melhor lugar para estarmos, ó Deus, é no centro da Tua vontade, Senhor. Nos traz, Senhor, para o centro da Tua vontade, Pai, porque não queremos pecar contra Ti, Deus amado. Então fala, Senhor, aos nossos corações, Deus. Vai transformando o nosso ser, Pai amado. Tu tens liberdade, Senhor, para atuar, Deus amado, nesse lugar. Principalmente, Senhor, Tu tens liberdade para atuar em nossa vida, Senhor, em nosso coração, Pai. Então realiza, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas. Faz o Teu querer, Pai. Que a Tua vontade, Senhor, aconteça na nossa vida, Pai. Abençoa, Senhor, Teus filhos que aqui estão, Senhor. Aqueles, Senhor, que nos assistem nessa hora, Pai. Que o Senhor possa estar visitando a cada um, Senhor. Aqueles que não puderam estar neste lugar, ó Deus, Tu conheces, Senhor, a cada um. Que o Senhor possa estar, Senhor, também visitando, abençoando, resgatando, Senhor, curando, Pai, atendendo, Senhor, a necessidade, Pai. Oh Deus, Te louvamos, Pai, Te bendizemos, Deus, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Não há nada melhor, não há nada maior, nada a se comparar. És a nossa esperança, Tua presença, ó Deus. Só a Tua presença, Senhor. Eu provei e vi o Teu doce amor, onde me torno livre e não há mais glórias a Ti, ó Deus. temor. Não temos o que temer se temos a Ti, Em Senhor. Ti, ó Deus. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui ao
anseio mais. Inunda-me com tua presença, Deus. Vem com a tua presença, Senhor. Nos enche, Pai. Não há nada melhor, não há nada maior, nada se compara. És a nossa esperança, tua presença, Deus. Vem com a tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor, onde me torno livre e não há mais temor. Em ti, ó Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta o fora e tudo em mim. tua glória, Deus, é o que anseio mais. Inunda-me com tua presença, Aleluia, Senhor. ajuda-me a sentir a tua presença e contemplar a beleza da tua glória. Ajuda-me a sentir a tua presença e contemplar a beleza da tua glória. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta a glória e o teu fogo em mim. Tua glória, Deus, é o que anseio mais. Inunda-me com tua presença, só tua presença, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Nos Só inunda, tua Senhor. presença, Deus. Só a tua presença, Senhor. Somos dependentes de ti, ó Pai. Somos dependentes de ti, ó Deus. Venha com a tua doce e santa presença, Pai. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Sai deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Antes que haja em mim palavras, sei quem tudo em mim conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas,
eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Aleluias, Pai. Não queremos esconder nada de Ti, Senhor. Oh, Pai amado, nada pode, Senhor, se esconder diante da Tua luz, Pai. Deus, tu me cercaste em volta, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Eu sei que tu me sondas, Senhor, 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 eu sei que tu me sondas. Glórias a Ti, Senhor. Tu és tremendo, Pai. Glórias, glórias a Ti. Pode o homem fugir de Deus? Glórias a Ti, Senhor. Aleluias. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quero o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Nos purifica, ó Pai. Nos limpa, Senhor. Oh Deus, queremos estar santo como Tu és santo, Pai.
descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia, Senhor. Aleluia! Santo és tu, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Aleluias, Pai. Aleluias, ó Deus. Irmãos, nós vamos fazer nosso período de oferta. Que você possa se entregar verdadeiramente ao Senhor. Que você possa dobrar o seu coração, oferecer o que você tem ao Pai. O Senhor é maravilhoso e Ele nos ensina a jamais devermos nada a ninguém, a não ser o seu amor. E da mesma forma Ele faz conosco. Se é que em algum momento Ele teve alguma dívida conosco, mas Ele diz em relação aos dízimos: faz prova de mim, se eu não vou encher os seus celeiros, se eu não vou abastecer a sua casa. Amém, irmãos? Que você possa buscar do Senhor entendimento e você possa, nesse momento, agir com fé e em obediência, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar pro teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue.
Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar no Teu coração, Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Vou passar pela cruz e nela viver. Vou passar pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu. Crucifico meu eu, te agradeço a Jesus. Fui comprado na cruz, gerado na cruz, redimido na cruz, restaurado na cruz. Aleluias, Deus. Glórias, glórias a Ti, Pai. Tu venceste a morte, Pai. Tu estás vivo, Senhor. Tu estás aqui agora, Pai. Glórias, glórias, glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. De tanto me amar, vou passar pela cruz e nela viver. Vou passar pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu. Crucifico meu eu, te agradeço a Jesus pela cruz, pela cruz. Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. O Senhor é maravilhoso. E o Espírito Santo está aqui, irmãos. Em Salmos 40, versículo 4, diz assim: como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor meu Deus, Tu nos fizeste muitas maravilhas, e Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais chegaria ao fim. Oh, aleluias, Deus. Obrigada, Senhor. Jamais chegaríamos ao fim, Senhor, por tantas as bênçãos que o Senhor já tem nos concedido, Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, nós Te adoramos, Pai. E nesse momento chegamos humildemente diante do Teu altar, ó Deus, para deixar a nossa oferta, Senhor, para deixar, Senhor, os nossos dízimos. Pai, mas mais do que isso, Deus,
queremos deixar o nosso coração em Tuas mãos, Pai. Os nossos sentimentos, Senhor, os nossos desejos, Deus. Ah, Pai, queremos Te pedir, Senhor, que Tu possas purificá-los, Pai, com o sangue do Cordeiro, Deus. Oh, Deus amado, que possamos receber, Pai amado, um coração regenerado, transformado, Pai. Que possamos, Senhor, sermos melhores para Ti, ó Deus. Nada do que possamos fazer, Senhor, pagará, Pai amado, a grande dívida que o Senhor pagou pela minha vida, pela nossa vida, Senhor. Te rendemos graças, Senhor. Te rendemos, Pai amado, toda a adoração, Pai. E ofertamos nessa noite a Ti, Pai. E te pedimos, Deus, recebe a nossa oferta, Senhor amado. Recebe as nossas vidas na Tua presença, Pai. E cumpre, Deus amado, a Tua palavra, Senhor, para testemunho de quem Tu és, Senhor amado, para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Que Teu poder seja manifesto em nosso meio, Pai amado. Abençoa cada família aqui presente, Senhor. Abençoa, Deus amado, cada família aqui representada, Pai. Que haja, Senhor, prosperidade, Senhor, na vida de cada um. Oh, Pai amado, e quando eu digo prosperidade, eu digo muito mais, Senhor, do que apenas na área financeira, Senhor. Porque Tu podes fazer muito mais, Senhor. Muito além do que pensamos ou pedimos, Pai amado. Que a Tua, Senhor, que a Tua igreja seja próspera, Senhor. Que os Teus filhos prosperem, Pai amado. Que haja vida, Senhor, e vida e abundância, Pai. Que haja cura, Senhor. Que haja libertação, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, ó Pai. Aleluias, Deus. Aleluias, Senhor. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Senhor. Aleluias. Amém? Vamos estar de pé para ler a palavra do Senhor. Livro de Joel. Marcos, botou o pano de som de fundo? Livro de Joel, capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Amém? Livro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém? Minha versão diz assim: contudo, mesmo agora, diz Adonai, voltem-se para mim de todo o seu coração, com jejum, choro e lamento, rasguem o coração e não as suas roupas,
e voltem-se para Adonai, o Deus de vocês, pois ele é misericordioso, compassivo, vagaroso para se irar, rico em graça e desejoso de mudar a sua ideia a respeito do desastre. Olha que tremenda. Amém? Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. Te bendizemos pela tua palavra. Sabemos que ela é viva e eficaz. Sabemos que ela é poderosa, Senhor, como uma espada de 2 gumes, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, Senhor, e ela é apta, Senhor, para discernir todas as coisas em nós, Senhor. Que nessa noite a tua palavra faça isso mais uma vez, Senhor. Que tu venha, Senhor, falar conosco, Senhor. Que tu venha nos orientar. Que tu venha, Senhor, falar aquilo que precisamos ouvir, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir. Possamos crescer na tua presença e sermos cheios da tua presença, Senhor. Nessa noite, Senhor, abençoa a tua igreja nesse lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. O livro de Joel, ele fala, na sua Bíblia deve estar 3 capítulos, né? Na Bíblia do hebraico, ele ainda tem um 4º capítulo que é o mesmo 3. Porque ele separa 2 coisas aqui. Onde nossa Bíblia normal não separa, ele separa. E aí quando você vai ler o livro de Joel, eu estava pesquisando, pedindo ao Senhor que me desse uma palavra para essa noite. E a única palavra que veio na minha mente foi assim, Joel. E eu fui ler o livro de Joel, né? São 3 capítulos, você lê rapidinho. Mas você vê que o livro de Joel, ele é dividido em 3 momentos, né? Primeiro momento, que é o capítulo 1, você vai ver que Deus tratando com o seu povo, por causa do pecado, por causa da falta do arrependimento, por causa das coisas erradas que eles estavam fazendo, e Deus começa a tratar com o povo no capítulo 1. Primeiro ele começa a tratar com os líderes das igrejas, depois ele começa a tratar com o povo, e chega a um ponto onde ele vai tratar com toda a nação. E muitas vezes a gente olha para a nossa vida, né? Eu já estava conversando com uma pessoa, ela estava falando sobre isso. Não, pastor, estou passando por tanta dificuldade, tanto problema, né? Que eu não sei se Deus se esqueceu de mim ou se Ele não está ouvindo a minha oração. E aí o Senhor me fez ver esse texto aqui, irmãos. Eu queria que você lesse comigo. Eu vou pedir o Marcos para passar ali, Joel, capítulo 1. E aí depois você vai me dizer se a sua vida tem realmente problema ou se não tem, né? Às vezes a gente olha para o nosso estado emocional, espiritual, financeiro, sei lá, ou seja lá qual for, e a gente pensa assim, meu Deus, eu nunca tive tão ruim. Mas o Senhor vai mostrar para nós que tem coisa pior. E que tem pessoas que estão passando por dificuldades muito maiores do que a gente está passando agora. Vamos ler, capítulo 1 diz assim: ouçam isto, líderes, ouçam todos os que vivem na terra. Já ocorreu algo semelhante a isto em seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Contem a seus filhos a respeito dele, o que eles contem, e que eles contem aos filhos dele, e que estes contem à geração seguinte, o que foi deixado pelos gafanhotos cortadores. Presta atenção, olha a situação deles. Era uma plantação, né? Então veio um enxame de gafanhotos. E ele está dizendo assim: o que foi deixado pelos gafanhotos cortadores será comido pelos gafanhotos voadores. O que os gafanhotos voadores deixaram será comido pelos gafanhotos devoradores. E o que os gafanhotos devoradores deixaram será comido pelos gafanhotos destruidores. Se você faz parte de uma comunidade onde a agricultura é o forte, onde a plantação é o forte, você imagina uma praga de gafanhotos. Você lembra há um tempo atrás, tinha uma praga de gafanhotos, estava vindo em direção ao Brasil?
a praga que ocorreu no Egito era muito maior do que aquilo. Então Deus está falando aqui que sobre o povo de Israel, sobre as plantações do povo de Israel, vieram 4 tipos de gafanhotos. Não foi um só não. Cortador, o voador, o devorador e o destruidor. Ou seja, acabou com a lavoura, acabou com tudo que eles tinham. E é tão terrível isso, irmãos, a gente vai parar para entender isso daqui a pouco, que por que estava acontecendo isso com eles lá? Quem é que mandou essa praga sobre o povo de Israel? E a gente vai continuando vendo aqui, como é que eles estavam passando. Versículo 5: despertem bêbados e chorem, lamentem todos vocês que bebem vinho. Isso ele vai começar a falar com toda a população agora. Pois o suco de uva será tirado da sua boca, porque uma nação poderosa e inumerável invadiu minha terra. Seus dentes são como os dentes do leão, suas presas são como as de uma leoa. Ele reduziu minhas vinhas a nada, minhas figueiras foram despedaçadas, e ele as desguarneceu, tirou-lhes a casca e deixou seus galhos brancos. Lamente como a virgem veste o pano de saco pelo marido que da sua juventude. A oferta de grãos, de bebidas foi eliminada da casa de Adonai. Os sacerdotes lamentam, os que o servem a Adonai, os campos estão arruinados, o solo lamenta, pois os grãos foram destruídos, o vinho novo secou e o azeite de oliva é insignificante. Você está entendendo o que aconteceu ali? Por causa de uma praga, toda uma nação foi atingida. Por causa de uma atitude, todo mundo foi atingido. As pessoas que bebiam vinho, as pessoas que estavam em casa, as viúvas, os órfãos, os sacerdotes que serviam ao Senhor no templo. Por que faltou para os sacerdotes? Porque as pessoas, quando ofertavam os seus alimentos. Se não tinha alimento, como é que eles iam ofertar? Até a oferta na casa do Senhor estava prejudicada. Olha que coisa terrível. Desesperem-se, agricultores, lamentem, produtores de vinho, sobre o trigo e a cevada, a colheita dos campos está perdida. As vinhas secaram, as figueiras murcharam, também as romãs, tamareiras e macieiras. Todas as árvores do campo secaram e o povo perdeu a alegria. Quando ele diz aqui um pouquinho mais acima, um pouquinho aqui no versículo 10, os campos estão arruinados, o solo lamenta, pois os grãos foram destruídos, o vinho novo secou, o azeite de oliva é insignificante. Está falando que a alegria do Espírito Santo se secou. O poder do Espírito Santo já não era mais tão significante assim. Sabe, Joel está falando sobre coisas físicas que aconteceram, mas ele está trazendo também uma profecia de que algo que se abateu sobre Israel. E eu te pergunto, será que esse não é um retrato da nossa sociedade hoje em dia? Será que a gente não está vendo que o vinho se secou, que a alegria verdadeira do Espírito Santo está seco, que o poder do Espírito Santo parece ser insignificante em determinados lugares? Ele continua dizendo: os sacerdotes vistam pano de saco e chorem. O que é vestir pano de saco? Vestir pano de saco é se humilhar diante da poderosa presença de Deus. Só existe um meio de que toda essa praga possa cessar: você se humilhando diante da poderosa mão do Senhor e chorar. Lamentem vocês, servidores do altar. Venham, deitem-se em pano de saco durante toda a noite, vocês que servem ao meu Deus, pois a oferta de grãos e de bebidas foi retirada da casa de Deus. Proclamem um jejum sagrado, convoquem uma assembleia solene, reúnam os líderes e todos os que vivem na terra à casa de Adonai, o Deus de vocês, e clamem a Adonai. Parece que o Senhor está dizendo para você assim, para nós essa noite: existe uma coisa que você pode fazer: se humilhar diante de Deus,
chorar, lamentar, pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: você já descobriu quem é que trouxe essa praga para Israel? Parece que é coisa do inimigo. Parece que é coisa enviada pelo nosso inimigo. Muitas vezes a gente olha para as nossas lutas, a gente olha para as nossas angústias, para os nossos medos, a gente pensa assim: Satanás está se levantando contra mim. O diabo se levantou contra mim. Mas quando você vai lendo isso aqui, você vai entendendo que não foi Satanás que enviou os gafanhotos, que enviou a seca, que enviou a falta de recursos. A gente vai descobrindo aqui no texto que quem enviou isso tudo, sabe quem foi? O próprio Adonai, o Senhor. Aí você pode perguntar assim: mas será que o Senhor é tão duro assim? De saber que aquele país sobreviveria somente da agricultura, e mesmo assim Deus envia gafanhotos para acabar com toda a cultura deles, com toda a plantação deles. Você já viu, eu estava vendo essa enxame de gafanhotos que houve, né, no ano passado. Os caras tiravam o gafanhoto com pá. Você imagina um negócio desse? Arrancar gafanhoto com pá. Eles grudavam na árvore de tal forma que eles não saíam. Nesse momento aqui eles receberam 4 visitações de gafanhotos diferentes. Um acabava com aquilo que o outro deixou, até não restar nada. E olha que coisa, aquele momento ali foi fazendo uma destruição em cadeia, um ciclo vicioso que prejudicou inclusive a adoração de Deus nos templos. Muitas vezes, irmãos, a gente pensa que o que está acontecendo conosco é porque Satanás se levantou, é porque Satanás não está satisfeito com a minha situação, é porque eu estou indo na igreja. Mentira! Às vezes as lutas se levantam na sua vida e na minha vida, não é por Satanás, mas é pela própria mão de Deus. Agora, qual é o propósito disso? Por que Deus permite que determinadas circunstâncias aconteçam em nós, ou aconteçam na nossa família, ou aconteçam ao nosso redor? Para que a gente venha se voltar verdadeiramente em adoração ao Deus vivo. Você sabe que o que tem acontecido hoje em dia é que a adoração não tem subido ao Senhor. A adoração da igreja não tem subido ao trono do Pai. Por isso nós estamos vivendo esse momento. Por isso nós estamos recolhidos dentro de casa. Por isso a peste se aplacou sobre a nação, sobre o mundo. Porque Deus está dando um susto em todos nós, para ver se a gente olha e diz assim: meu Deus, eu preciso me voltar para Deus. Eu preciso parar de fazer as coisas erradas que eu faço. Eu preciso dar um jeito na minha vida. Esse é o momento onde você precisa parar e pensar assim: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Aonde eu estou errando? Ele continua dizendo aqui no versículo 15: oh não, o dia de Adonai está sobre nós. Olha só, o dia de Adonai está sobre nós. Então é de Deus isso aqui. Deus visitou a nação de Israel, e Deus está visitando o mundo nesse momento. A destruição da parte de Shaddai está a caminho. A comida é cortada de diante dos nossos olhos. Também são a alegria e a felicidade da casa de nosso Deus. O que você tem visto, irmão? A gente não tem visto isso? Pessoas descontentes, pessoas sem alegria, pessoas que poderiam ter tudo para adorar o Senhor, mas não conseguem adorar o Senhor, porque a alegria se foi. Aonde está a sua alegria? O grande problema é que
que Deus está tentando nos mostrar que a alegria do povo de Israel não estava mais em Adonai. A alegria do povo de Israel estava no seu próprio sustento, no vinho, na agricultura, naquilo que eles tinham de abastança. Um povo que era sempre abençoado, de repente começa a faltar tudo. Deus está querendo trazer um renovo para aquele povo, né? Se eu tivesse que dar um título para essa pregação, eu daria: há um preço a se pagar. Às vezes você não está enquadrado nisso tudo que está acontecendo, mas veja, nós mesmo não estando fazendo coisas erradas, nós estamos sofrendo por causa de outras pessoas. Você para pensar. Você acha que não tinha pessoas fiéis aqui nesse momento? Tinha. Você acha que não tinha pessoas que serviam a Adonai com integridade na casa de Deus? Tinha. Mas também eles sofreram por causa dos outros. Então o Senhor está dizendo assim: você que pelo menos está com lucidez suficiente para entender que há alguma coisa acontecendo, há um mover de Deus acontecendo, porque muitas vezes a gente só está interessado no mover de Deus que traz bênção, né? Eu quero que a bênção me alcance, amém, tudo bem, mas há momentos onde Deus também coloca sobre nós as suas mazelas, para que o povo de Deus, aquele que é fiel ao Senhor, se torne mais fiel ainda. Deus está conclamando a sua igreja, irmãos, a serem realmente igreja de Deus, com jejum, com oração, com humilhação, com perseverança, que só há um caminho para mudar isso tudo que a gente está vivendo: voltar-se para Deus de verdade, voltar a fazer tudo aquilo que eu fazia quando o coração ardia na presença de Deus. Hoje muitas vezes você vai no culto, você vai na presença do Senhor, o coração não arde. Você vai para a casa do Senhor, você parece que está indo para um velório. Mas Deus tem os seus meios para nos fazer voltar para a presença dEle. O grão da semente está podre nos sulcos, os celeiros estão vazios, os galpões em ruínas, pois os grãos murcharam. Como os animais sofrem. Olha só, não é só a pessoa não, os animais também estão sofrendo. Todos estão sofrendo. Os rebanhos de gado estão perplexos, pois não há pasto para eles. Os rebanhos de ovelhas também sofrem a punição. Adonai, clamo a ti, pois o fogo consumiu os pastos no deserto, e a chama incendiou todas as árvores dos campos. Mesmo os animais selvagens aproximam-se de ti ofegantes, pois as correntes secaram e o fogo consumiu os pastos no deserto. Irmãos, que cenário é esse? Você consegue imaginar isso tudo que a gente acabou de ler? Você consegue imaginar como é o cenário nesse lugar? Para mim é um cenário de destruição total. Todos sofrem. Os animais sofrem. O que havia ainda de relva para que eles pudessem comer alguma graminha, alguma coisa, foi queimada. Joel, se ele fosse um roteirista de filme de terror, ele ganharia o Oscar. Se você lê isso aqui, você fica apavorado. Eu falei: Senhor, o que é isso? Que lugar é esse? Mas eu entendi, irmãos, que quando eu estava meditando nessa palavra, eu entendi que o Senhor pretende trazer esse relato para nós, para que a gente faça uma comparação com a nossa própria vida. Será que aquilo que eu tenho vivido até agora é tão ruim assim, que pode se comparar àquilo que eles estavam vivendo naquele momento? Será?
Ou será que realmente eu estou sendo injusto em dizer que Deus me abandonou? Em dizer que Deus se esqueceu de mim? Em dizer que Deus não está ouvindo a minha oração? Será que Deus se esqueceu realmente? Ele nunca se esquece de nós. Eu entendo então que isso tudo que tem acontecido aqui, no relato de Joel, até esse momento, foi Deus que permitiu. Foi Deus que colocou. E Ele sabe dos seus propósitos para cada um de nós. Talvez, irmãos, as lutas que a gente tem passado não são o suficiente para nos matar, mas são o suficiente para nos fazer voltar para a presença de Deus, buscar a face do Senhor, tentar ouvir de Deus o que eu preciso fazer, Senhor. Qual é o meu papel diante dessa angústia toda? Se eu realmente não estou passando por aquilo que eles passaram, ou se eu realmente não estou sendo afetado de um jeito terrível, diante de tudo que está acontecendo, qual é o nosso papel diante da posição do mundo hoje? O que eu tenho que fazer? Qual é o papel do servo do Senhor, da serva do Senhor, do filho e da filha de Deus, nesse mundo atual? Será que é ficar prostrado? Será que dizer para o Senhor, Senhor, por que tu me abandonou? Por que tu esqueceu de mim? Será que é dizer para o Senhor, Senhor, tu não ouve mais a minha oração? Com certeza não é o papel do servo e da serva de Deus, do filho e da filha de Deus. É dizer assim, Senhor, eu ainda tenho esperança em Ti. A alegria no meu coração ainda não apagou, porque a Tua presença ainda arde dentro de mim. Eu preciso entender, nós precisamos entender, irmãos, que Deus tem os seus propósitos e Ele vai fazer o que for preciso para que o seu povo o enxergue. Está certo que a palavra de Deus diz assim, muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas você sabe quem são os chamados e você sabe quem são os escolhidos? Então faça a sua parte e seja um dos escolhidos. Faça a vontade de Deus ainda hoje. Deus fala para eles assim, Deus começa a dar umas dicas para eles, diz assim, se vistam de saco, pano de saco, clamem ao Senhor, se voltem para Ele. Ou seja, eu entendi, quando Deus falou assim, se vista de pano de saco, eu entendi assim, pare de mostrar aquilo que você não é. Tira a roupa de disfarce e mostre para Deus quem você realmente é. Porque talvez, se você fizer isso, talvez ainda haja esperança. Talvez, se você se arrepender dos seus pecados, talvez ainda haja esperança. E graças a Deus que Ele tem colocado isso diante de nós. Convoquem um jejum, aflição de alma. Jejum é aflição de alma. Jejum não é passar tranquilo, né? Fazer um jejum e não sofrer nada. Não. Se você não tiver aflição de alma, não é jejum. Clamem, orem ao Senhor. A gente parou de orar, a gente não esqueceu que a gente tem que pedir ao Senhor para trazer aquilo de volta. Senhor, traz a chama que ardia no meu coração. Pai, muda a minha história, Senhor. O povo estava tão longe de Deus, que o que antes era óbvio, agora eles não conseguiam mais se atentar. Antes eles tinham como óbvio que precisavam orar, que precisavam jejuar, que precisavam buscar a face de Deus, que precisavam se humilhar, era óbvio. Só que a coisa ficou tão confortável, se passaram tantos anos de forma confortável, que agora eles esqueceram aquilo que era óbvio. Mas o nosso inimigo, irmãos, ele não esquece
de nos atacar. E quando ele percebe que eu e você estamos fracos, esse é o momento que ele vai nos atacar. A palavra de Deus diz que nós somos o rebanho de Cristo. O Senhor está nos guiando. Mas se em determinado momento nós nos afastarmos do rebanho, nós sairmos da direção e da proteção de Deus, existe alguém que está nos espreitando. Quando nós estamos na presença de Deus, os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Mas quando nós nos afastamos da presença de Deus, existe um que está ao nosso derredor, bramando como leão. Presta atenção nisso. Satanás é tão astuto que em tudo ele quer imitar o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá é Jesus. Então a palavra de Deus diz que quando alguém se afasta, presta atenção nisso, existe alguém que está ao nosso derredor, bramando como leão. Ou seja, ele está tentando imitar o rugido do leão. Por que muitos caem no rugido falso do leão? Sabe por quê? Porque se afastaram de Deus. Porque deixaram de ser alimentados pelo Pai. Porque deixaram de ser cuidados pelo verdadeiro pastor. Se acharam autossuficientes, independentes. Eu não preciso mais de Deus. Eu não preciso mais da orientação do pastor. Eu não preciso mais ser guiado. É nessa hora que você vai tomando outro rumo. E aquele que é falso, mentiroso, começa então tentando imitar o rugido do leão para que você seja atraído por ele. E quando você é atraído por ele, a palavra de Deus diz assim: existe alguém ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A única intenção de Satanás de te afastar da presença de Deus não é te fazer prosperar, não é te fazer dar carro novo, não é te fazer dar uma casa nova. A única intenção dele é roubar, matar e destruir os gafanhotos. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E a palavra de Deus mostra que Deus, ele nos dá toques para que a gente possa voltar para a presença dele. No capítulo 2, que a gente leu agora, ele começa a nos mostrar coisas que Deus vai fazer. Nos dá dicas do que devemos fazer para aplacar a ira de Deus sobre nós. Afinal de contas, Deus é misericordioso com os que se arrependem genuinamente. Qual é a grande questão aqui hoje? Sabe qual é a grande questão aqui hoje? Arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos do vosso mau caminho. Ele começa dizendo assim: toquem o chofar em Sião, soem um alarme sobre minha montanha sagrada. Deus está dizendo assim: toca o alarme, avise a todos, que todos os que vivem na terra tremam, pois o dia de Adonai está chegando, e ele está sobre nós. Um dia de escuridão e desalento, um dia de nuvens e névoa espessa, uma horda grande e poderosa espalha-se, como a escuridão sobre as montanhas. Jamais houve algo parecido com isso, tampouco haverá outra vez, nem após os anos de muitas gerações. À frente deles, um fogo devorador, atrás deles, uma chama destruidora. Adiante a terra é como o Éden, atrás deles, um deserto. Nada escapa deles. Eles se parecem com cavalos e atacam como cavaleiros. O Senhor está dizendo que mesmo que a destruição venha, nada disso, irmãos, foge do controle de Deus. Nada disso. Deus está sempre no controle de tudo. E muitas vezes Ele usa até o próprio inimigo para nos fazer acordar novamente. Muitas vezes Ele vai usar cavaleiros, vai usar densas trevas, está falando aqui, para que a gente possa se voltar para o Deus verdadeiro novamente.
Como um ruído semelhante ao de carruagens. Eles saltam sobre o topo das montanhas, como chamas crepitantes, devoradoras de restolho, como uma horda poderosa em ordem de batalha. Na presença dele, os povos se contorcem de angústia, toda a face perde a cor. Eles atacam como guerreiros, escalam o muro como soldados, cada um permanece em seu curso, sem invadir o espaço alheio. Eles não se acotovelam, permanecem em suas trilhas, passam desarmados pelas linhas de defesa, sem desmanchar a fila. Apressam-se para a cidade, correm ao longo do muro, sobem em direção das casas, entram pelas janelas como ladrões. Ao seu avanço a terra treme e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. Adonai grita ordens para os seus exércitos. Então, quem é que está atacando aqui? O exército de Adonai. Seu exército é imenso, poderoso e realiza o que ele diz, pois grande é o dia de Adonai, temível, aterrador, quem o poderá suportar? Joel, nesse momento aqui, parece que ele está tendo vários tipos de visões, vários tipos de profecia. Parece que Joel, além de estar vendo aquele momento de Israel, ele está vendo também o futuro, aonde nós iremos passar um dia, o grande, terrível dia do Senhor, onde ninguém poderá escapar das mãos de Adonai, irmãos. Mas quem é que o Senhor vai poupar? Quem é que o Senhor vai guardar? Quem é que o Senhor vai livrar? Aí o Senhor começa a dizer para nós agora: o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer. Nós lemos aqui agora no versículo 12: contudo, mesmo agora, diz Adonai, voltem-se para mim de todo o seu coração, com jejum, choro e lamento. Primeira coisa que eu preciso entender, irmão, se eu quero realmente escapar daquilo que vai acontecer, do grande, imenso exército de Deus que vai tomar conta da terra, se eu e você quisermos escapar, nós precisamos fazer isso aqui: reconhecer e confessar o nosso pecado. Porque Deus está nos dando mais uma chance, ó. Contudo, mesmo agora, voltem-se para mim. O que quer dizer voltar-se para Deus? O que quer dizer voltar-se para Deus? Voltar-se para Deus e dizer para Ele assim: Senhor, eu errei contra Ti. Senhor, eu andei errado, mas agora eu quero voltar para Ti, Senhor. Voltem-se para mim. O Senhor está dizendo: se arrependa dos seus pecados. Deixe aquilo que te faz pecar de lado. Voltem-se para o Senhor. E ele continua dizendo assim, ó, versículo 13: rasguem o coração e não as suas roupas, e voltem-se para Adonai, o Deus de vocês, pois Ele é misericordioso e compassivo, vagaroso para se irar, rico em graça e desejoso de mudar a sua ideia a respeito do desastre. Olha que tremendo, irmãos. O Senhor está dizendo para nós mais uma vez: olha assim, ó, meu filho, eu dei uma ordem para que o meu exército venha assolar a terra. Mas se você se voltar para mim, rasgando o seu coração, eu sou desejoso de mudar a sua ideia a respeito do desastre. Olha que tremendo, irmãos. O Senhor, havia uma tradição, né, entre os judeus naquela época, que quando um judeu se sentia pecaminoso, né, e tinha que se arrepender, eles se rasgavam as vestes. Quando um judeu errava contra o Senhor, ele se rasgava. Ele pegava a veste dele, rasgava-se, e se vestia com pano de saco.
O Senhor está falando para nós assim: não adianta nada você rasgar as tuas vestes, não adianta nada você vestir o seu pano de saco, para mostrar que você está arrependido para os homens. Antes de você fazer isso, rasgue o seu coração, se arrependa de forma genuína. Talvez ainda há tempo, talvez ainda, sabe você que está me vendo aí, talvez ainda haja tempo. Rasgue o coração, rasgue o seu coração, coloque a sua boca no pó, talvez ainda haja tempo. Qual foi a última estratégia de Satanás nos últimos dias? Nos fazer com corações endurecidos. Ele endureceu o coração da igreja. A igreja não quer mais rasgar o coração. A igreja quer rasgar só a roupa para mostrar para o mundo que ele está se arrependendo. Mas na verdade não é arrependimento, é remorso. Rasgar o coração é arrependimento. Rasgar o coração é dizer para Deus assim: Senhor, eu não quero mais nada do que é meu. Eu não quero fazer nada mais do que é meu. Eu quero fazer aquilo que vem de ti. E o Senhor muitas vezes fala para nós assim: se a tua mão te faz pecar, se o teu olho te faz pecar, o que você tem que fazer? Arranca aquilo que te faz pecar. Servir a Deus é radical, irmãos. Hoje eu ouvi uma pessoa dizendo assim: por isso eu acho que agora eu entendi porque é tão difícil frequentar a igreja da unidade. E eu falei para ela assim: não é frequentar a igreja da unidade que é difícil, é exercer aquilo que o reino de Deus manda fazer que é difícil. Eu só estou pregando aquilo que está escrito aqui, irmãos. Eu só estou dizendo para você que existe uma solução. E a solução passa por humilhação diante do Senhor. Passa por dizer para Deus o que realmente está se passando dentro de você. Passa pelo momento de deixarmos de ser hipócritas. Deixarmos de ser atores. E agora colocarmos o nosso coração diante de Deus. Rasgue o coração. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, fala sobre isso. Rasgar o coração fala de sinceridade no arrependimento. Tem aí, Marcos? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Fala de sinceridade no arrependimento. Não faça como os hipócritas religiosos, que rasgam as roupas para aparecerem para os homens, mas por dentro seu coração está endurecido como uma pedra. 1 Pedro 5,6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. A exaltação que a gente tanto pede ao Senhor, a honra que a gente tanto pede ao Senhor, passa pela humilhação a Ele. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Outra coisa que a gente aprende aqui, irmãos, que eu preciso reconhecer e confessar o meu pecado, eu preciso rasgar o coração, e eu preciso voltar para o Senhor. Voltem-se, né, versículo 13, rasguem o coração e não só as roupas, e voltem-se para Adonai, o Deus de vocês. O Deus que nos criou, irmãos, Ele não nos criou para ficarmos separados dEle. Ele nos criou para estarmos juntos dEle. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é Deus zeloso. No original está assim: Deus é um Deus ciumento, que não quer dividir você com ninguém. Por isso o Senhor, Ele tem misericórdia, está colocando diante de nós aqui: olha, você realmente quer
saber o que você tem que fazer, volte-se para o Senhor. Para que a ira do Senhor seja aplacada e cessada, é preciso parar de pecar, se arrepender e se converter, voltar-se para Deus. Talvez, irmãos, a nossa caminhada não tenha mais sucesso. Não é porque Deus não quer nos abençoar, mas é porque Ele talvez está esperando uma volta da nossa parte para Ele. É preciso tomar uma atitude em relação ao pecado, eliminá-lo. Mateus capítulo 18, do 8 ao 9, fala justamente isso. Se o teu olho te faz pecar, se tua mão te faz pecar, arranca-o. O Evangelho de Cristo é radical, não é para qualquer um. Quarta coisa que eu aprendo aqui, irmãos, que eu preciso reconhecer a autoridade de Deus e me submeter a ela. Aquele povo estava tão acostumado a viver numa vida folgada, abastada, que eles se esqueceram de quem tem autoridade. Eu vi um post esses dias no Facebook. Eu não gosto muito dessas coisas não, mas se a gente for parar para pensar, é verdade. Ano passado, em janeiro de 2020, houve uma escola de samba que colocou Satanás com um tridente matando Jesus, né? Esse ano não houve carnaval. O mundo está descobrindo quem é realmente que manda. O mundo está descobrindo quem é realmente que tem autoridade. O mundo está descobrindo que nem com vacina está resolvendo. Nem com vacina está resolvendo. Então quem é que cuida da nossa vida, irmãos? Quem é que guarda a sua vida? Só Ele que pode guardar a nossa vida. Só que eu preciso reconhecer a autoridade de Deus e me submeter a ela. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A gente quer que o diabo vá embora da nossa vida. A gente quer que as coisas que ele tem lançado sobre nós acabem. Mas eu não quero me submeter ao Senhor. O versículo é bem claro, existe uma ordem: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele então fugirá de vós. Eu primeiro preciso me submeter. E o que é submeter a Deus? Fazer toda a vontade de Deus. Qual é toda a vontade de Deus? A sua palavra. Quando eu pratico algumas coisas da palavra, eu não estou me submetendo a Deus. E quando eu não me submeto a Deus, eu não vou conseguir resistir ao diabo. E ele não vai fugir de mim. Mas quando eu me submeto e faço a vontade dele, resisto ao diabo, não há outro caminho a não ser que ele fuja de mim. Quando fazemos isso, diz o profeta, quem sabe ele mude de ideia e lhes envie bênção em lugar de castigo. Joel 2,14 diz isso, né? Quem sabe, olha lá, ele pode mudar de ideia e deixar a bênção atrás dele. Suficiente para a apresentação de ofertas de grãos e de bebidas para Adonai, o Deus de vocês. Quem sabe o Senhor talvez não se esqueça ou não cesse esse castigo. Quem sabe? Quinta coisa que eu vejo aqui que eu preciso fazer, irmãos, que está escrito em Joel 2,15 até o 16, que todos devem se consagrar, todos. Não é só os pastores que devem se consagrar, não são só os diáconos que devem se consagrar. A palavra de Deus diz que todos precisam se consagrar. Versículo 15: toquem o chofar em Sião, anunciem um jejum sagrado, reúnam a assembleia solene, juntem o povo, consagrem a congregação, reúnam os líderes, congreguem os filhos e até as crianças que mamam no peito, que o noivo deixe o seu quarto e a noiva o aposento nupcial. Todos, até as crianças que estão mamando. Olha isso. Até as crianças, irmãos.
Quando que nós vamos entender que o Senhor está requerendo de nós algo que vai além do que o mundo está pregando? Oração, jejum, humilhação, para que Ele mude o seu edito. Apocalipse 22:11 diz assim: e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Parece que o mundo esqueceu disso. Parece que o mundo não entende que sem santificação ninguém verá a Deus. Não é qualquer um, não. Ninguém. É preciso se santificar. 1 Pedro 1, versículo 15 e 16 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Todos precisam se consagrar. A sexto item que o Senhor me chama a atenção nesse capítulo, está em Joel capítulo 2, versículo 17. Clame ao Senhor pela sua misericórdia, que os sacerdotes que servem a Adonai permaneçam chorando entre o vestíbulo e o altar, que eles digam: poupa teu povo, Adonai, não exponhas tua herança à zombaria, nem faças dele um objeto de desprezo, porque os povos diriam: onde está o seu Deus? Oração, irmãos. O Senhor está dizendo para nós: clame ao Senhor pela sua misericórdia, ore com todas as tuas forças, para que Deus exerça misericórdia sobre nós. Salmo 34:4 diz assim: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Só pode ser liberto de todos os seus temores, de todas as suas angústias, aquele que busca ao Senhor. E aquele que busca, recebe a resposta do Pai. Depois de termos passado por este processo, a palavra nos garante que o Senhor nos promete restauração. E aí quando você vai ler aqui do 18 em diante, quando você passa pelo processo de humilhação, quando você passa pelo processo de restauração, agora sim, Deus, quando enxerga em nós um coração contrito, Ele então começa a restaurar o seu povo. Versículo 18, diz assim: então Adonai se tornará zeloso de sua terra, e terá piedade de seu povo. E eis que como Adonai responderá ao seu povo, eu lhes enviarei trigo, vinho e azeite de oliva, suficientes para satisfazê-los. Olha que diferença. Antes, não havia mais vinho, não havia mais uva, não havia mais azeite. Agora o Senhor olhou para o seu povo e viu que eles começaram a orar, jejuar e a buscar ao Senhor e se humilhar. Agora o Senhor está dizendo: eis que vos enviarei trigo, ou seja, o pão, Jesus, o vinho, a alegria do Espírito, e o azeite de oliva, o Espírito Santo de Deus, suficientes para satisfazê-los. Não farei mais de vocês uma zombaria entre os discípulos, né? Não pegarei o caminho em direção à morte, ao norte, para que bem longe de vocês, e os levarei à terra desgastada e estéril. Sua vanguarda seguirá em direção ao mar oriental, e a retaguarda em direção ao deserto ocidental. Seu mau cheiro e a sua podridão serão sentidos. Ele tem feito grandes coisas. Não tema, ó solo, alegre-se, regozije-se, pois Adonai fez grandes coisas. Não temam, animais selvagens, pois as pastagens do deserto estão verdes, as árvores frutificam, a figueira e a vinha produzem muito fruto. Alegre-se, povo de Sião, regozije-se em Adonai, o seu Deus, pois Ele dá a quantidade certa da chuva no outono, e faz a chuva descer até vocês, e a chuva de outono da primavera. Isso é o que Ele fez em primeiro lugar. Então o chão se encherá de grãos, e nos tanques sobejarão vinho e azeite de oliva. Restaurarei para vocês os anos. Olha só, né? Começou tudo com o devorador, não foi?
Começou tudo com gafanhoto. E agora, o nosso Senhor, diante da nossa atitude, Ele promete que Ele vai começar a restaurar tudo que o devorador tomou de nós. Versículo 25: restaurarei para vocês os anos devorados pelos gafanhotos voadores, devoradores e cortadores, meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até se satisfazerem e louvarão o nome de Adonai, o Deus de vocês, que fez essas maravilhas. Então meu povo nunca mais será envergonhado. Vocês saberão que estou com Israel e que sou Adonai, o Deus de vocês, e que não há outro. Então meu povo nunca mais será envergonhado. Depois no versículo 3 você vai ver que ele vai preparar o povo para a grande batalha do Armagedon. Mas nós estamos aqui hoje, irmãos, para entendermos que quando a gente se humilha diante do Senhor, você não está se humilhando diante de homens, você não está sendo exposto aos homens, você está se humilhando diante daquele que pode restaurar a sua vida. Você está se humilhando diante daquele que pode fazer com que tudo aquilo que foi levado pelos devoradores possa ser restaurado e retornado para você. Mas humilhe-se diante da presença do Senhor. O Senhor promete restauração. Depois de Deus achar em nós um genuíno arrependimento e o desejo de nos santificarmos, Ele então entende que realmente desejamos somente a Deus e mais ninguém. Sabe qual era a diferença do coração de Israel daquela época para agora? É que o Senhor achou um coração realmente voltado para Ele. Antes eles tinham o coração dividido entre Adonai e outras coisas. Agora não, depois do sufoco que eles passaram, agora o coração de Israel estava todo para Adonai. E isso move o coração de Deus. Nós vimos no versículo 18. Então ele começa a retirar uma a uma. Você reparou aqui, que a gente leu aqui, do versículo 18 em diante? Deus começa a retirar uma a uma as maldições, uma a uma. Ou seja, sabe aquilo que está acontecendo na sua vida, que foi Deus que colocou? Só existe alguém poderoso para retirar. É o Deus de Israel. Só existe Ele. Se foi Ele que colocou, Ele também é poderoso para retirar. A palavra de Deus diz que Deus, Ele corta a ferida que foi mal curada. Ele mesmo corta. Mas é Ele mesmo que cura novamente. É Ele que cura. Assim é com cada um de nós ainda hoje. Deus restituirá todos os bens físicos, mas Ele também nos surpreenderá com o derramar do seu Santo Espírito. Deus não só vai restituir tudo aquilo que foi roubado, os anos que foram roubados pelo gafanhoto, mas Ele vai acrescentar ainda mais. Efésios não diz isso? Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante o seu poder que atua em nós. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele então que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez a sua atitude mude o destino de uma nação inteira. Joel viu isso acontecer. Nós estamos vendo acontecer isso aqui hoje. Deus está te fazendo ouvir essa palavra, essa pregação, para que você entenda que você é sim uma pessoa capaz de mudar o destino de uma nação. Você é capaz de fazer isso. Então, quando você entender isso, quando você colocar isso em prática, você vai ver esse versículo acontecer ao seu redor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, em nome de Jesus. Amém? Espero que o Senhor complete essa palavra
na sua vida. Nós vamos realizar agora a nossa ceia. Queria que você estivesse junto aqui para a gente ceiar. Marcos, vai ter que virar ali a câmera. Amém? Chega pra cá. Pode. A palavra de Deus diz que esse momento que nós fazemos aqui a ceia não é um momento de apontarmos o dedo, mas é um momento de a gente refletir, né? Como eu tenho praticado a vontade do Pai. A palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor que lhes transmiti, que o Senhor Yeshua, na noite que foi traído, pegou o pão e depois de dizer a bênção, partiu e disse: este é o meu corpo que é para vocês. Façam isto como um memorial para mim. E da mesma maneira, da mesma forma, pegou o cálice após a refeição, dizendo: esse cálice é a nova aliança realizada pelo meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem como um memorial para mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem do cálice, anunciam a morte do Senhor até Ele vir. Portanto, quem comer o pão do Senhor ou beber do cálice do Senhor de forma indigna, será culpado de profanar o corpo e o sangue do Senhor. Você já parou para pensar nessa palavra aqui? Hoje, esses dias, a minha esposa estava conversando com a pastora Ana Regina, e ela falou algo tremendo, que às vezes a gente não para pensar. Portanto, quem comer o pão do Senhor ou beber do cálice do Senhor de forma indigna, será culpado de profanar o corpo e o sangue do Senhor. Eu pergunto para você, quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Nós somos o corpo de Cristo. E a palavra de Deus está falando de uma forma individual e está falando de uma forma coletiva. Primeiro ele diz assim: portanto, quem comer, então está falando de individual, quem comer do pão do Senhor ou beber do cálice do Senhor de forma indigna, será culpado de profanar o corpo. Ele fala de forma coletiva agora. Culpado de profanar o corpo. E aí qual é a consequência disso, irmãos? Por isso que a pessoa examine a si mesma e então coma o pão e beba do cálice, porque a pessoa que come e bebe sem reconhecer o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. E ele volta a falar então de individual. Essa é a razão, aí ele vai falar de forma coletiva de novo. Essa é a razão pela qual muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns morreram. O que eu entendo disso? Uma atitude individual pode profanar o corpo todo de Cristo. Uma pessoa que toma a ceia do Senhor de forma indigna pode contaminar o corpo todo de Cristo. Olha que coisa terrível, irmãos. Eu sinceramente não tinha parado para pensar nisso. A pastora falou conosco e eu falei: é verdade. Porque nós somos o corpo. Um corpo não está sozinho, né? Como eu brinco aqui. Você nunca viu uma cabeça de um corpo sozinha
nem o corpo sem cabeça. O corpo, ele é inteiro. Então pense, na hora que você for participar de uma ceia, que você não vai estar só prejudicando só você mesma, vai estar prejudicando o próprio corpo de Cristo, a igreja de Cristo, nesse lugar. Por isso ele diz aqui, por isso, muitos estão dormindo, e outros até já morreram. Irmãos, a ceia do Senhor é muito séria. Participar da ceia do Senhor é muito sério. Nós queremos que a igreja do Senhor nesse lugar tenha saúde. Que a igreja nesse lugar seja forte. Que a igreja nesse lugar do Senhor viva. E para isso nós precisamos ter consciência de que devemos parar de pecar. Eu sei que talvez hoje aqui vocês nem tenham isso. Que ouvir isso hoje. Mas eu sei que tem gente que está ouvindo. Que precisa entender isso, irmãos. Lembra que a gente pregou aqui outro dia? Uma mosca que cai num perfume, num unguento, macula todo o perfume. Um pouco de fermento acaba com toda a massa. É isso que Jesus está dizendo. Se você acha que o teu pecado está escondido e por causa disso você participa da ceia, você está maculando todo o corpo de Cristo. E por causa da sua atitude, todos sofrem. Olha que terrível. Nós temos que ter essa consciência e entender o que é participar da ceia do Senhor. Senhor, nós chegamos diante da Tua presença, Pai. Queremos Te pedir, ó Pai, que Tu venha dar a cada um de nós dessa igreja, Senhor, o entendimento necessário, Senhor, de que somos corpo do Teu Filho Jesus aqui na terra, Senhor. E quando nós maculamos o Teu corpo, Senhor, estamos maculando a própria igreja de Cristo nesse lugar. Senhor, nos tira desse lugar de hipocrisia, Senhor. Nos tira desse lugar, Senhor, de falta de consideração contigo, Senhor. Nos tira, Senhor, desse lugar onde não valorizamos aquilo que tem nos dado, Senhor. Queremos que uma igreja forte cresça nesse lugar, Senhor. Queremos que uma igreja cheia de saúde cresça nesse lugar, Senhor. Então, por isso, move todas as coisas, Senhor. Mexe aonde for preciso mexer. Mas, Senhor, traz a consciência para a igreja. Levanta colunas neste lugar de homens e mulheres conscientes daquilo que precisamos fazer. Para que, Senhor, não possamos trazer nem mesmo maldição para nós e nem mesmo para a Tua igreja. Que nesse lugar, Senhor, cresçam pessoas saudáveis. Que possam dizer, Senhor, que estão dignas de participar da Tua mesa, Pai. Abençoa a Tua igreja nessa noite, Senhor. Te pedimos que Tu venha abençoar os elementos da Tua ceia, Senhor. Que eles sejam abençoados e tocados por Ti nessa hora, Pai. Mas mais do que isso, que ao participarmos dessa ceia, Senhor, seja criado em nós uma mentalidade do reino de Deus neste lugar. Nos abençoa, fica conosco, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Pode vir participar da ceia. Pega o seu cálice, o seu pão. Pode vir, pode vir. Santo é o Teu nome, Jesus. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Jesus. Santo é o Teu nome, Senhor. Oh, Jesus. Só pela Tua graça, Senhor. Só pela Tua graça, Senhor. Aleluia. Santo és Tu, Jesus. Santo és Tu, Senhor. Santo és Tu, Senhor. Agora eu vou ler de novo o mesmo texto. E você vai entender agora o que Jesus está dizendo. Porque eu recebi do Senhor o que lhes transmiti.
que o Senhor, na noite em que foi traído, pegou o pão, pegue o seu pão. Você faz parte do corpo de Cristo. Pegou o pão e depois de dizer a bênção, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é para vocês. Façam isso como um memorial para mim. Pode participar do pão. Da mesma forma, pegou o cálice após a refeição, dizendo: este cálice é a nova aliança realizada pelo meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, como um memorial para mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem do cálice, anunciam a morte do Senhor até Ele vir. Podeis participar do cálice. Senhor, nós te louvamos essa noite, Pai, te bendizemos. Porque, Senhor, estamos anunciando, Senhor, a tua morte, mas anunciando também a tua vinda. Sabemos, Senhor, que está próximo, está muito próximo, Senhor. Te pedimos, Senhor, que tu venhas colocar esse entendimento no nosso coração, na nossa mente, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, Senhor. Para que possamos, Senhor, te louvar em todo o tempo, em todos os lugares, Pai. Te louvamos nessa noite, te bendizemos, te adoramos. Te bendizemos, ó Pai, por tudo aquilo que tem feito a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Isso aí. Pode aplaudir o Senhor. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, que Ele te ilumine aonde quer que você ande, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Irmãos,